Olá, gente, tudo bem? Como é que estamos? Abraço aí para os alunos da Zona Rural e ligadinhos na aula aqui do 5º ano de História, ok? Também para os alunos aqui da Zona Urbana, também ficam ligados. Eu já recebi algumas mensagens de algumas mães falando sobre as aulas. A gente às vezes ouve, a pessoa assistir sua aula e tal. E hoje, gente, nós iremos falar, nessa aula nossa de História, sobre escrita. E aí eu pergunto, você gosta de escrever carta? Você já escreveu alguma carta manual ou só no celular? Só ali digitando no celular, no teclado do celular? A gente quase hoje não faz mais isso. Então a gente vai entender hoje como é que a escrita, ela surgiu e como ela é importante para a gente poder perceber a importância da história. Vamos lá? Então, tema da nossa aula de hoje, a origem da escrita, fonte de transmissão de saberes culturais e históricos. Olha, aqui eu trouxe 4 imagens de como a nossa escrita evoluiu. Aqui você tem espécies de escritas. Aqui é egípcia, aqui é uma escrita mais quase alfabética, não é igual a essa aqui nossa. E aqui você tem uma escrita cuneiforme, surgida lá na Mesopotâmia, que não vale nem a pena a gente dizer quando foi, porque faz muito tempo. E aí nós temos a nossa escrita chamada escrita alfabética, certo? Daqui é onde a gente tira nossas palavras, bom? Vamos lá para a nossa habilidade? Identificar as diversas formas de registros, linguagens e tecnologias no processo de comunicação, valorizando a escrita como fonte de transmissão de saberes históricos e culturais. Olha, você já imaginou se no caso da escrita a gente não tivesse hoje, por exemplo, os livros, ou não tivesse tido no passado os livros? Porque mesmo na internet, mesmo que você leia um livro em PDF lá na internet, mas ele está escrito lá. Então você já pensou, a gente nunca para para pensar nisso, como é que surgiu a escrita? Como é que ela veio? Como é que ela foi criada? Como ela foi inventada? Exatamente, a gente vai falar sobre isso. Então, o que é a escrita? Ação ou efeito de escrever, de representar algo por sinais gráficos. Aquilo que se escreve de quem está escrita. Olha, se você olhar para essa palavra aqui, escrita, aqui são letras. As letras juntas formam uma palavra, tá? Só que cada letra dessa, gente, para ela poder surgir, ela passou por um processo. E aí a gente chama de processo histórico, tá? Vamos lá. Escrita, o que é? Escrita, ou grafia, consiste na utilização de sinais, no caso símbolos, para exprimir as ideias humanas. A grafia é uma forma de comunicação historicamente criada e desenvolvida na sociedade humana, cuja característica é registrar marcas num suporte, ou seja, num papel, na parede, como no caso das pinturas rupestres, lá, a escrita rupestre lá de São Raimundo Nonato, ok? Quando uma criança vai riscar a parede, quando eram bebês aí, eu estava começando a pegar no lápis e riscavam as paredes de casa. Então, a escrita é o desenho da palavra falada. Eu estou falando, ó, tá? Mas no momento que eu começo a ler, aqui é o desenho do que eu estou falando. A fala é a representação sonora da escrita. Gente, o que eu estou falando para vocês é uma representação, é a representação sonora disso aqui, ó, do que eu acabei de falar. A fala é a representação sonora da escrita. Parece complexo? Parece, mas não é. Basta você pensar assim, quando eu falo, tá? Se eu estiver lendo alguma coisa em voz alta, quando eu estou falando, lendo, a minha fala é apenas a representação sonora, em som, do que está escrito. Agora, se eu leio silenciosamente, eu não estou falando, então eu estou lendo o que está escrito no papel ou no livro. Vamos lá. Antes do surgimento da escrita, os gregos antigos encarregavam um mensageiro que ia de navio ou a cavalo levar a notícia desejada. Ou seja, aqui eu coloquei até um desenho, tipo das Olimpíadas,
Porque na Grécia Antiga, o que acontecia? Não existia internet, não existia WhatsApp, não existia rede social, não existia correio, não existia telefone, não existia avião, carro, moto. Aí como é que as cartas chegavam às pessoas? Simples. Alguém escrevia na cidade, à mão, certo? Ali num papel chamado papiro, e aí chamava um serviçal, geralmente um escravo, dizia, olha, tá aqui, você vai entregar isso aqui lá na casa de fulano. Gente, só que a casa de fulano ficava, digamos assim, 50 quilômetros. Aí o cara tinha que ir lá entregar. Isso demorava dias, muitas vezes até meses para chegar. Quando chegava, ok? Era dessa forma que era feita, que começou a existir o chamado correio, né, que a gente pode dizer. Bom, primeiros escritos da era cristã. Aqui você tem uma escrita, os registros do primeiro século da era cristã, né, a gente pode chamar de símbolos. E aqui o registro do alfabeto. E aqui, ó, cada letra do alfabeto você tem o correspondente na escrita egípcia antiga. Então, como é que dá para entender isso aqui, né? Só quem realmente fala a linguagem dos egípcios antigos. Porque tem a linguagem atual e tem a linguagem antiga, que é mais antiga ainda. Evolução do processo de comunicação escrita. Olha só, a arte rupestre, aqui ó, tá? Que tem lá em São Raimundo Nonato, nós já falamos sobre isso também, é o nome dado a gravuras presentes em grutas e cavernas, onde o homem expunha principalmente as suas caçadas e conquistas. Então, às vezes, os homens lá da antiguidade, pré-históricos, iam caçar, e aí quando eles voltavam para as cavernas, eles começavam a registrar em forma de desenho, que a gente pode chamar dos primeiros escritos, as suas aventuras, o que eles caçaram, como é que foi, quantas pessoas tinham lá envolvidas, se tinha alguma criança. Então eles faziam isso tudo talhado, né, como a gente chama, na parede das cavernas. Esta seria uma forma de manifestação simbólica, mas também um modo de assegurar a sobrevivência das futuras gerações. Por quê? No momento que ele escrevia isso aqui permanecia. Então, daqui a 30 anos, iria permanecer se ninguém destruísse. É o que aconteceu agora. Lá em São Raimundo Nonato, a gente tem pinturas escritas que datam de mais de 30 mil anos. Exatamente, mais de 30 mil anos foram preservadas, tá? Por quê? Porque foram escritas. A fala, ela se acaba muito rápido, a gente não lembra, mas o que está escrito permanece. E aqui você tem uma pintura rupestre encontrada lá na França e na Espanha, e aqui em São Raimundo Nonato. Bom, papiro, 2.500 anos antes de Cristo. Eu falei bem no início da aula, isso aqui é um papiro. Gente, papiro, papel, papiro, tá? Papel, papiro, parecido, né? Exatamente porque um veio do outro. Após a invenção da escrita, os egípcios desenvolveram a técnica de produzir folhas de papiro, a partir da planta papiro. A folha de papiro era obtida utilizando a parte interna branca e porosa do caule do papiro. Então, olha só como eles são inteligentes para a época. Produziu a partir da folha do papiro um material que poderia se escrever nele, gente. Uma coisa assim meio, para a época, né? Nós estamos falando de 2.500 anos antes de Cristo. É muito tempo. Então, para a época, já era uma evolução bem grande. Correio. A gente sempre se pergunta, existe correio, mas como é que surgiu o correio? Certo? Correio? No Brasil tem correio. Em todos os lugares que você estiver do planeta, você vai encontrar correio, tá? 2.400 anos antes de Cristo. Começou, ainda no Egito Antigo, por permitir aos faraós o envio de cartas ou documentos por toda a extensão do seu império. Lembra quando eu falei lá do cara que recebia a carta e ia entregar a mais de 50 quilômetros distante? Então aí a gente pode chamar que seria um primeiro tipo de correio. Essas cartas eram expedidas pelos seus mensageiros, que realizavam diariamente dezenas de quilômetros
de modo a permitir entregar ao destinatário sem muita demora. É aquilo que eu falei. E aqui você tem um exemplo. Ó. Correio no Egito Antigo. Ele podia ir de cavalo? Podia. Podia ir de lombo de jegue? Podia, mas ele tinha que entregar a carta. Telégrafo também é um exemplo de escrita, digamos assim, mais avançada, mas diferente de hoje. O telégrafo consiste num instrumento criado com o objetivo de transmitir mensagens a longas distâncias. Foi uma forma utilizada para transmitir a outras povoações, terras ou províncias a vitória de uma batalha ou uma declaração de guerra a uma delas, por exemplo. Se você olhar para cá, ó, você vai ver duas torres. Então, muitas vezes, quando uma tribo invadia o castelo de outra, eles comunicavam através de fumaça. Quando eles, por exemplo, conseguiam invadir esse castelo, aí eles comunicavam aos outros através da fumaça. E isso foi o primeiro telégrafo inventado lá por volta de 1300 anos antes de Cristo. Telégrafo de tambores. Gente, é muito bacana isso aqui. Ah, professor, isso aí me lembra muito tribos indígenas, quando eu assistia filme lá das tribos indígenas, dos americanos, que vão bater no tambor para o outro entender, né? O telégrafo de tambores era utilizado principalmente para o envio de mensagens utilizando os tambores. Estes tinham uma caixa de ressonância que permitia propagar o som a longas distâncias. Olha só, esse aqui é um modelo. Ó. Então ele batia, ia batendo aqui, e esse som era ouvido, né, a longas distâncias por outras pessoas. E aí, claro que tinha um código lá, eles tinham todo um código, as pessoas que estavam ouvindo entendiam o que eles queriam falar. O telégrafo de fumo. Você já percebeu que nós já vimos 3 tipos de telégrafo? 150 anos depois de Cristo, tá? O telégrafo de fumo teve como objetivo primordial a transmissão de mensagens utilizando sinais de fumo. Essa informação, depois de recebida pelo destinatário, era interpretada e decodificada para posterior leitura e análise. Esse aqui é um telégrafo de fumo, tá? Chama-se telégrafo de fumo porque, na verdade, parece uma espécie de fumo, né? Colocavam aqui para gerar fumaça. A gente sabe que o fumo gera muita fumaça. Colocava fumo aqui e aí começavam a atiçar fogo e gerava essa grande fumaça. E o outro lado tinha que decodificar, né? Procurar entender. E aí, gente, nós entramos na era do jornal. E tem gente que pensa que o jornal é uma invenção, né, uma criação escrita recente. Não, ó, século XVII, exatamente. Jornal impresso foi criado no século XVII. O jornal é uma publicação que contém notícias e artigos, normalmente impressa em papel de custo relativamente baixo. O termo jornal só se tornou comum no século XVII. E aqui você tem o exemplo do telégrafo, que foi um dos jornais que circulou aqui no Piauí, sobretudo em Teresina, lá pela década de 50, certo? E aqui os jornais atuais. Hoje, os jornais, eles basicamente estão quase se acabando por causa das redes sociais. Hoje a gente encontra mais os jornais eletrônicos dentro da internet, tá? Mas ainda existem os jornais de papel. Bom, telégrafo elétrico. Com eles são 4 tipos de telégrafo. O telégrafo elétrico foi inventado por Samuel Morse, célebre inventor e pintor do século XIX, pelo trabalho no campo das telecomunicações. Você já ouviu falar de código Morse? A pessoa está lá no navio, de repente está batendo, usando o código Morse, exatamente por causa do seu criador, do seu inventor. Samuel Morse, inventor do código Morse, criou este código de modo a permitir o envio de mensagens codificadas a longas distâncias, utilizando apenas som. Isso aqui foi muito usado durante a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque somente as pessoas que sabiam decodificar as mensagens podiam ter acesso a elas. Então os inimigos não poderiam ter acesso porque não sabiam os códigos para poder decodificar
a mensagem, né? Entender a mensagem. O rádio, gente, século XIX, rádio, inventado no século XIX. Olha só, rádios bem antigos. Ei, rádio sempre, velho, ó, aqui, já cheguei a ver isso aqui. E aqui rádios bem antigos. Hoje nós temos rádios modernos, rádios nos celulares. A criação do rádio foi atribuída a Nikola Tesla, que no final do século XIX desenvolveu a tecnologia que possibilita a transmissão de ondas de rádio. E o rádio não perdeu ainda sua memória, ainda continua bravamente lutando e resistindo. Bom, e aí dentro desse processo de escrita nós temos o telefone inventado no século XIX. Em 1870 a patente da sua criação foi concedida em 1870 a Alexander Graham Bell, considerado por muitos o verdadeiro inventor. Gente, olha para cá, olha, isso aqui é o primeiro telefone tipo celular inventado, telefone sem fio, olha o tamanho. Aí ele foi, ó, se modernizando, diminuindo até chegar hoje que a gente chama de iPhone. Aqui do mesmo jeito, telefone de disco. Você não conhece, mas o telefone de disco você tirava do gancho, colocava aqui e tinha que discar o número, né? E o disco ia e voltava. Então você tinha que discar, nessa época eram apenas 7 números, hoje já são 8, então discava no dedo. E aqui nós temos a evolução, né? Começamos daqui, dos chamados, eu chamo de rapadura, porque naquela época os celulares, quando foi criado na década de 80, pareciam uma rapadura de grande, e hoje nós temos os chamados iPhones, né? iPhone 11, iPhone 12, tudo muito mais moderno. Televisão, inventada no século XX. A televisão é um sistema de recepção de imagens e som desenhado para transmitir informação a qualquer ponto do globo sem perda de informação. Antigamente eu me perguntava assim, como é que funciona a televisão? Eu estou aqui assistindo, a pessoa está lá em outro estado transmitindo para mim, eu estou vendo. Hoje a gente já sabe como é que funciona, né? E aqui nós temos a evolução delas, ó, 1938, 1940... 1950, 1960, 70, 80, 90, até chegar às chamadas televisões de LED, né? Hoje, as televisões bem fininhas, ultra finas, que a gente nem sabe como é que funciona, porque não sabe nem... Funciona com um chipzinho pequeno. Aqui era televisão de tubo, aquelas televisões enormes, que ainda hoje tem gente que ainda tem elas, tá? Bom, a internet, chegamos naquela era em que a escrita passou a ser basicamente informal. Abandonou-se muitos livros e agora você tem as redes sociais. A internet é definida como uma rede que reúne todos os dispositivos ligados a esta. Este mecanismo permite que estes aparelhos comuniquem e partilhem informação entre eles. Gente, essa rede de internet hoje, que é uma rede, né? É uma coisa conectada. O que acontece? Hoje está presente no mundo inteiro. Não tem como a gente fugir da internet, ok? Por exemplo, quando você assiste os vídeos lá no YouTube, colocar lá no YouTube, você assiste pela internet. Você está assistindo por um canal que foi criado para vincular essas aulas dentro da internet, ok? Bom, mas a escrita deve ser valorizada. Nós estamos numa época em que a escrita ficou do lado, né? Ali para escanteio, para trás. Não é bem assim, não. A escrita tem que ser valorizada, porque é por ela que a gente compreende e valoriza a cultura escrita. Tem que ser valorizada. Mesmo que a gente tenha, basicamente, livros digitais lá na internet, eu ainda prefiro o livro físico. Isso, sentir o cheiro, né? Ler, que aí eu posso levar para onde eu quiser. Ah, professor, mas também no celular você pode levar para onde você quiser. Gente, mas não é a mesma coisa. Você lê numa tela de computador, numa tela de celular, para você ter o livro ali, sentir o livro. Talvez para vocês não tenha significado, mas imagina vocês, por exemplo, se não tivesse o livro didático. Vocês tivessem que ir lá na internet para pesquisar, seria mais complicado, não seria? Você teria que ter tempo, e aí teria que ter conexão, teria que ter energia. A pessoa, no livro didático você vai lá, pega a hora que você quiser, no tempo que você quiser, guarda no local que você quiser. Melhor, tá certo?
Bom, com o advento da escrita, foi possível atravessar a barreira do tempo e preservar informações sobre modos de vida de povos que viveram há milhares de anos ou informar sobre outros povos que vivem em locais muito distantes dos centros de difusão das informações, a invenção da escrita. Gente, olha, foi através da escrita e continua sendo através da escrita que nós conseguimos aprender o que nós somos hoje, tá? Os nossos antepassados, através da escrita, desenvolveram novas tecnologias da época, colocaram isso no papel e hoje, de uns tempos para cá, a gente modernizou. Mas isso foi graças aos antigos que escreveram, deixaram isso escrito. Já pensou, por exemplo, vamos dar um exemplo. Se o inventor do telefone, Alexandre Graham Bell, não tivesse deixado escrito sobre a invenção do telefone, professor, mas aí posteriormente alguém iria descobrir, mas ia demorar mais, certo? Já pensou, tudo que nós conhecemos hoje, basicamente da história, a gente sabe pelos livros escritos. Então, a escrita, gente, ela é essencial para que a gente possa conhecer a história de um povo, a nossa história, a história da sua família, tá? Imagina, por exemplo, hoje a gente tem registros fotográficos no celular, mas até pouco tempo as pessoas deixavam cartas escritas, testamentos escritos, e nessas cartas elas relatavam os acontecimentos daquela época. Então estava lá, querida Raimunda, venho dizer hoje que o papai está desse jeito, a minha mãe, ela foi trabalhar. Então ele começava a escrever a história da sua família. Isso sobreviveu, isso permaneceu, isso foi guardado. As futuras gerações encontraram e ali encontraram um registro fiel do que aconteceu na sua família naquela época. Isso é escrito. Se não tivesse sido escrito, não teria como saber, ok? Então, a escrita é fundamental para o desenvolvimento e conhecimento de um povo, a história de uma nação. Beleza? Então, na hora que você vê um livro aí e pensar em jogar fora, pensa nisso. Lá tem coisas escritas que são extremamente importantes. E é por lá onde a gente aprende. Professor, mas está na internet. Será? É a mesma coisa? Talvez não, mas tem que ver isso, tá bom? Bom, o uso da escrita deu início a um tipo de comunicação que tornava possível entrar em contato com mensagens do passado produzidas por pessoas. Eu acabei de falar agora, aqui por exemplo é o papiro. Já pensou se os egípcios não tivessem escritos no papiro há mais de 2.500 atrás, todo o conhecimento que eles produziram naquela época e deixaram para a gente, para as futuras gerações daquela época? Já pensou? Provavelmente hoje a gente não teria celular, né? Hoje a gente não saberia como se desenvolveu o processo de agricultura. Os egípcios eram craques nisso, nesse processo de desenvolvimento agrícola. Já pensou? Hoje a gente não teria máquinas. Então, gente, tem que pensar nisso. O uso da escrita, ela é essencial para a transmissão de conhecimentos, mas também para o desenvolvimento histórico de uma nação. Você saber o que aconteceu no passado e saber o que está acontecendo agora. Por exemplo, isso aqui, tudo que eu tirei desses slides, todos esses conhecimentos eu tirei de livros escritos. Livros escritos. Professor, você tirou da internet, certo? Mas são livros que foram escritos, que foram digitalizados e colocados lá na internet. Antes deles serem colocados na internet, eles são livros físicos, de papel, está lá escrito. Eles foram digitalizados, transformados numa linguagem escrita digital e colocados na internet para as pessoas poderem ter mais acesso, porque hoje todo mundo tem um celular com internet, então ter acesso. Mas antes ele é um livro escrito, físico, ok? Então, pensa nisso.
A escrita ela é essencial para o desenvolvimento não só econômico, ela foi e continua sendo para o desenvolvimento econômico de uma população, mas também para o conhecimento do passado. Tá bom? Gente, olha, pessoas que não sabem escrever têm muita dificuldade até para entender o que escrevem. Ler e escrever são duas coisas que não podem ficar separadas. Então, a escrita é essencial também para isso, para o desenvolvimento do conhecimento. Tudo bem? Bom, a escrita é fundamental para o trabalho, o dia a dia. Veja os benefícios que escrever. Eu coloquei alguns aqui, ó. Os benefícios de escrever. O que é que traz para você a capacidade de escrever? Colabora na alfabetização, ajuda a organizar ideias, melhora seu texto, ajuda na sua comunicação, aumenta seu vocabulário, ajuda na vida profissional, registra sua própria história, aproxima pessoas distantes, incentiva a leitura, promove a inclusão. Então, quem está acostumado a fazer diário, continue fazendo, isso é muito bom, ok? Compreender a escrita como um dos meios de desenvolvimento da manutenção e preservação das memórias de uma sociedade. Bom, nosso desafio de hoje. Qual é o nosso desafio? Lá vem o professor com o desafio dele, exatamente. Que tal escrever uma cartinha para alguém da sua família, cartinha no papel, viu? Não é mandar mensagem de áudio ou no celular, não. Cartinha para alguém da sua família, para um colega de sala, falando sobre a aula de hoje, ou sobre algum assunto que é de seu interesse. Então, você pode escrever para um colega, carta, gente, manual, física. Pega a folha de caderno e coloca lá, Teresina, 16 de, se for hoje, né? 16 de agosto de 2021, querido amigo Paulo, estou escrevendo esta carta porque o professor, assisti a aula do professor JJ e ele pediu para escrever sobre a nossa aula de hoje de história. Então foi comentado isso, isso, isso. Aí você começa a colocar os assuntos. Chega lá no final, você diz abraço do seu amigo Carlinhos, tá bom? É uma carta física. Ah, professor, mas como é que eu vou mandar para ele? Tira uma foto e manda para ele. Tá bem? Mas tem que ser escrito. Beleza, gente? Encerramos por aqui mais uma aula, mas próxima semana tem mais, não esqueça disso. Cuidado, Covid está por aí rodando, bicho perigosa. Então, tomar aqueles devidos cuidados ainda, ok? E a gente se vê na próxima aula, gente. Tchau, um abraço.